Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Com grande alegria que nós damos início a mais um culto para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, para darmos início, eu vou convidar vocês a fecharem os seus olhos e a gente iniciar esse culto de Páscoa com uma oração, rendendo graças ao Senhor. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus, por mais um dia estarmos aqui na sua casa, Deus. Nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui nessa noite. Mas antes de tudo, Deus, nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Sem o sacrifício lá, nós não poderíamos estar aqui nessa noite. Então, nós louvamos e engrandecemos o seu nome por isso. Deus, eu entrego a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. E te peço que o Senhor possa estar conduzindo o nosso culto. Senhor, abençoe os corações, que essa mensagem possa ser plantada no coração de cada pessoa que optou por estar aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor possa abençoar, que possa dar frutos, que vidas possam ser edificadas. Que esse culto, de fato, possa ser para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor possa estar conduzindo tudo, desde agora e até o final, até voltarmos para os nossos lares, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, se aceitar. Pessoal, eu quero saber nessa noite, quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Você vai levantar a mão assim, não precisa levantar, só pessoal lá atrás, outro pessoal aqui. Vocês nesse momento vão receber uma pequena lembrancinha da igreja e eu já aproveito e peço aos irmãos que estão do lado dessas pessoas que estão nos visitando nessa noite, que cumprimente, dê boas-vindas. Aproveita e cumprimenta o irmão que está do seu lado nessa noite. Às vezes você entrou correndo, não deu tempo de cumprimentar ninguém. Então essa é a oportunidade, deseja aí boa noite. Fala com o irmão, olha, não me atrapalhe no culto hoje, vamos prestar atenção a todo mundo, beleza? Todo mundo cumprimentado. As meninas da recepção conseguiram achar aí nossos visitantes? Rebeca? Vai chegar em vocês. Mas enquanto isso eu vou falando um pouco mais. Irmãos, como eu falei no início, hoje é nosso culto de Páscoa. E aí você vai me falar, Roberta, mas hoje nem é Páscoa. Páscoa é só domingo que vem. Mas aí vocês já aproveitam e se lembram que a Páscoa a gente não deve celebrar só no domingo de Páscoa, mas deve ser uma celebração diária na vida do cristão. A gente precisa frequentemente relembrar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Ele não precisava estar ali, ele não tinha pecado para que ele morresse em prol dele mesmo, mas por amor a nós, ele se sacrificou. E ele não só se sacrificou, mas ele ressuscitou. Ele viveu aqui na terra, ele deu testemunho, tudo para que a gente pudesse estar aqui nessa noite. Então que a sua vida possa ser uma vida de celebração, mas mais que isso, possa ser uma vida que relembre diariamente o sacrifício de Jesus na cruz. Para introduzir o nosso culto, eu quero ler Isaías 53, 3, a partir do 3, diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Então, tudo que for feito aqui nessa noite é para relembrar desse momento, que Jesus, ele não precisava, como eu disse antes, mas ele foi ferido, ele foi oprimido por causa das nossas transgressões. Que enquanto o coral estiver aqui apresentando, que o teatro estiver falando, vocês possam estar rendendo culto ao Senhor também. Não é só uma apresentação, mas é um momento de glorificar o nome do Senhor. Dito isso, nós vamos para o nosso momento de avisos e logo depois a gente vai dar início ao nosso musical. Então, prestem atenção e que essa mensagem possa chegar ao coração de vocês. Aqui para dar
dar os avisos dessa noite tão especial. A primeira coisa que você precisa saber é que ao final desse culto, os embaixadores do rei estarão proporcionando um delicioso pastel com refrigerante por apenas R$ 7. Então, vá lá, garanta o seu pastel e abençoe os meninos que querem ir para o acampamento. Na próxima semana, estaremos na semana de oração em prol de missões. Sendo assim, estaremos mandando os lembretes de oração no grupo da igreja e na quarta-feira nos reuniremos presencialmente para orar por esses pedidos. E não se esqueça, se você quer ofertar para missões, não se esqueça de colocar no seu Pix o acréscimo de 1 centavo para sabermos a destinação dessa oferta. No dia 26/4, último sábado do mês, os jovens estarão promovendo um PG, um pequeno grupo. Então, se você tem interesse em participar, procure a diretoria dos jovens para saber mais informações. No início do próximo mês, nós teremos uma grande festa. Dia 4/5 teremos mais batismos aqui na igreja. Reserve a data e não fique de fora. Agora chega de enrola, porque o nosso culto cantado já vai começar. Espero que você goste. Era uma vez um menino curioso e tagarela que encontrou um homem e juntos conversaram sobre uma grandiosa história. Como o nosso pequeno anunciante não sabe qual que é o significado do Natal, o que a gente comemora no Natal? Há muito tempo atrás, sentado num banco da Praça das Palmeiras, o menino ouviu a notícia do nascimento daquele que nos trouxe a oportunidade de vida eterna. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Só que, para o garoto, essa história ainda parecia incompleta. Ele gostaria de saber mais sobre o homem que nasceu e mudou todo o destino do mundo. Morreu? Ele morre? Sim, ele morre. Mas fica tranquilo. Isso é assunto para outro dia, para outro pilar. E finalmente, esse dia chegou. O tempo passou e assim como a Bíblia nos revela, aquele que nasceu para nos salvar, após 33 anos, entregou sua vida em nosso lugar. Jesus viveu entre nós e morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas essa história não termina no nascimento, nem na morte. Pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Quanta saudade desse local. Eu escutei muitas histórias aqui, sabe? Mas de todas, a que mais me marcou foi a de um homem, um evangelista. Naquele dia, eu estava no meu trabalho como engraxate, sonhando em me tornar um grande mensageiro. Foi ali em que eu ouvi a maior história, o nascimento de Jesus, aquele que nasceu, se fez carne e habitou entre nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio
nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão e a salvação. Ele é a luz que brilha na escuridão e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação. Palavra eterna que se Quantos anos se passaram, quantas boas novas pude anunciar aqui nessa praça, falar da verdadeira felicidade, sobre como uma pessoa pode ser feliz ao andar ao lado do nosso Salvador. É gratificante. Sim, com certeza. O evangelismo permite contar aos homens sobre sua condição de pecadores e como isso nos afasta de Deus. Mas Deus, em seu infinito amor, entregou seu Filho, Jesus, para morrer numa cruz e nos salvar. E é nessa época agora, a Páscoa, que nos faz relembrar da obra de Cristo. Sim, sim. E a felicidade que nós temos no nosso coração é o que nos move a falar do amor de Cristo, não é mesmo?
Com certeza. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Olá, o senhor se lembra de mim? Olá, rapaz. Eu me lembro, sim. Qual é o seu nome mesmo? O meu nome é Chico. Ah, Chico. Eu não me lembro de você. Bom te encontrar aqui nessa praça. Olha, esse aqui é meu amigo. Nós temos passado um bom tempo juntos e pedi que visitássemos os lugares marcantes da minha vida, sabe? Como essa praça. E você? Como você está? Muito interessante. Eu estou bem, graças a Deus. Estava lembrando sobre a história que o senhor me contou sobre o Natal. E me tocou profundamente, sabe? É um privilégio te encontrar neste mesmo local e é outra data super especial, a Páscoa.
saber como nosso Senhor usou de um ponto comum para falar o seu coração. E vejo que você está se preparando para a Páscoa com um pouco de chocolate, não é mesmo? Essa época não pode faltar. Chocolate é sempre bom. Concordo. Mas você está se lembrando da parte mais importante da nossa Páscoa? Ué, claro que eu estou. Ah, é? Ué. Comprei chocolates para compartilhar com quem quer o bem. Oxi. Ué, então se o chocolate não é o mais importante, qual é essa parte? Eu não quero atrapalhar a conversa de vocês, mas infelizmente eu tenho um compromisso agora. Chico, não é? Sim. Poderia tomar conta do meu velho amigo enquanto eu estiver fora? Claro. Não vou demorar muito. Não se esqueça do meu culto, hein? Pode deixar. Bem, sente-se, Chico. Eu vou te contar qual que é a melhor parte da nossa Páscoa. Chico, você se lembra que eu te contei que Jesus ele nasceu para ser o nosso Salvador, não lembra? Então, a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 21, que ela terá à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Naquela ocasião, quando a gente conversou um pouco sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal, eu te contei que ele nasceu e ele viria a crescer e morreria pelos nossos pecados. Você se lembra disso? Eu lembro sim. Pois é, nesse feriado, nós não lembramos o nascimento do nosso Senhor. Jesus disse para os seus discípulos em Marcos 9:31, porque o Filho do Homem, ele será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. O quê? Ressuscitará. Ora, ressuscitar, ressurreição, essas palavras elas indicam que alguém que estava morto voltou a viver. E o importante é que Jesus ele passou a morte, mas ele ressuscitou. Que bom, mas por que ele tinha que morrer? Então, Chico, por causa do nosso pecado. Olha, pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz que desagrada a Deus. E sabe, Deus ele se aborrece com o pecado, porque Deus é santo, Deus é perfeito, Ele não erra, Ele não falha. Nós não somos assim. Nós erramos, nós falhamos, somos pessoas imperfeitas. Mas Deus, Ele olhou para cada um de nós e viu cada um de nós como se fôssemos ovelhas, sem pastor, perdidas, cada um andando no seu caminho, cada um fazendo o que queria, o que bem entendesse. E com isso, nós estávamos correndo o risco de morte. O pecado, ele nos afasta da presença maravilhosa de Deus. Isso nos torna inimigos de Deus. Mas, pensando tudo isso, Deus providenciou um meio de nos resgatar, de nos fazer amigos de Deus novamente. Por isso que Ele enviou Jesus. Olha só que interessante, como Deus fala isso através do profeta Isaías, no capítulo 53. Eu vou ler para você. Certamente, isso aqui ele está falando de Jesus. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Uau! Quer dizer que Jesus nasceu como um rei, mas em um curral? E agora é como se ele fosse uma ovelha? Quer dizer, um cordeiro? Chico, mais ou menos por aí. Jesus se fez como um de nós, sabe? Ele, claro, enquanto esteve aqui, ele se fez como um de nós. Mas, diferentemente, ele continuou sendo Deus. Ele nunca pecou.
Poxa, que tristeza, um momento de solidão e muito sofrimento por causa do meu pecado. Chico, Jesus ele sofreu naquela cruz para que nós não precisássemos sofrer nela. E que privilégio pra gente ele se doar a ponto de morrer por causa nossa. Sim, e Jesus ele experimentou o chocolate mais amargo de todos, a morte, para que hoje nós pudéssemos desfrutar do chocolate mais doce de todos, o chocolate doce que é a vida. Caramba, eu gostei da comparação, eu vou me lembrar toda vez que eu comer um chocolate. Brincadeiras à parte, Chico. O que importa é que Jesus ele não ficou morto, ele ressuscitou. Então, quer dizer que ele está vivo até hoje? Sim, pode constar que sim, Chico, vivo até hoje. Olha, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo vai dizer pra gente o seguinte: eu vos entreguei assim como eu recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. E mais à frente, no capítulo 15, ele vai explicar pra gente o que isso impacta nas nossas vidas. Ele vai dizer que, da mesma maneira que a morte entrou no mundo através de um homem, também através de um homem veio a vida. Ou seja, através de Adão, a morte reinou, mas em Cristo somos vivificados. O que isso significa? Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, temos a morte eterna. Nós não somos mais amigos de Deus, é por isso que Adão saiu do jardim do Éden. Por isso, o texto fala que com Adão veio a morte. Agora, com Cristo veio a vida. Nós podemos ter vida em Cristo. E o próprio Cristo fala: eu sou a vida. E ele fala que ele veio para dar para a gente vida em abundância. Olha, Chico, Jesus ele morreu, ressuscitou, não ficou morto. Alguns dias depois da sua ressurreição, ele se encontrou com seus discípulos e não ficou aqui. Ele voltou para os céus. E os discípulos viram isso com seus próprios olhos. Dá para imaginar? Que interessante. É muito importante pensar nas coisas do alto, né? Sim, sim. E olha, você pode até pensar que seria uma luz como se fosse o nascimento de Cristo, mas o que o texto fala é que eles estavam olhando para os céus e uma nuvem cobriu. Eles não conseguiam ver a glória de Deus. E aí, semelhantemente ao nascimento, 2 anjos pararam ao lado deles e perguntaram: homens galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vocês subiu, vai voltar da mesma maneira que vocês viram ele subir aos céus. Não é magnífico? Olha, Chico, isso significa que, da mesma forma como Jesus venceu a morte, nós podemos vencer. Da mesma forma que ele ressuscitou, ele permite que nós ressuscitemos. Tem um versículo, Apocalipse 17:14, que diz que pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. E vencerão com ele todos aqueles que são chamados, eleitos e fiéis que se acharem com Jesus. E em Colossenses 3:1, Paulo fala pra gente assim: se vocês já foram ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Então foi tipo a luz da estrela que anunciou o nascimento dele, né? Nossa, como a palavra de Deus é impactante. Sim. Brilhava como cristal, tanta beleza.
coisas lá do alto, pensar em Cristo, aceitado no céu junto com Deus. Mas, falando em céu, será que nós poderemos viver no céu algum dia? Pode apostar que sim, Chico. E olha, e foi Jesus mesmo que prometeu isso. Jesus disse em Mateus 5, em João capítulo 5, versículo 24, o seguinte: em verdade vos digo, todo aquele que crê na minha palavra já tem a vida eterna. Ou seja, se você que está ouvindo essa palavra crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é aquele que Deus enviou para salvar você dos seus pecados e confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador, você pode andar lado a lado com Jesus e já tem a vida eterna. É só isso, acreditar e confiar nele. É isso, Chico. E sabe por quê que é isso? Porque Jesus ele fez uma obra completa. Quando ele estava morrendo lá na cruz, ele disse: está consumado, acabou. Jesus ele confirmou toda a sua obra de salvação na cruz. E agora o que cabe a cada um de nós é crer nessa palavra. Que profundo saber o que Jesus fez por mim. Sinto novamente uma luz brilhando em meu coração, para que essa mensagem possa ter me impactado de verdade e ter impactado
seguiu ela. Ah, Chico, esse sentimento dessa luz brilhando, ele está presente no coração de todos aqueles que amam a Jesus. E uma vez, sendo de Cristo, nós passamos a ser ovelhas do seu rebanho. E agora, nós estamos sob o seu pastoreio. É um privilégio, é um privilégio. Olha a hora. Eu não sabia que meu compromisso ia demorar tanto assim. Que horas são? Hora de ir pro culto. Se a gente for aqui, a gente vai se atrasar. Não, vamos para o culto. Chico, por que você não vem conosco? Vamos para a igreja. Sim, vamos para o culto. Que alegria saber que esse amor tão grande me alcançou e hoje eu posso ser dele. Você também pode. Basta crer e confiar na palavra de Cristo. E essa é a nossa maior alegria, sabe? Nosso coração se enche de alegria e a nossa alma deseja cantar de todo o nosso coração esse maravilhoso amor que a gente experimentou. Não me tá assim? Veja o amor do Pai. Espero que não posso entender. O grande
Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria para nós estar aqui hoje celebrando a Cristo. Essa tem sido de fato a alegria do nosso coração. E também uma alegria para nós recebermos muitos visitantes aqui essa noite. Você é muito bem-vindo a essa igreja e esperamos recebê-lo aqui muitas vezes. A Páscoa cristã, quando nós vamos falar sobre Páscoa, nós temos muitos entendimentos dessa época. Tem o entendimento da Páscoa religiosa, a Páscoa comercial, a Páscoa judaica, mas o que é de fato a Páscoa cristã? Eu gostaria de refletir com vocês alguns minutos para você ter um entendimento correto do que é que nós celebramos nesse período do ano. E antes nós vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Com certeza Ele já tem falado com você por meio da mensagem aqui cantada, a mensagem também aqui do diálogo, do teatro. Com certeza Deus já tem falado ao seu coração. E nós vamos orar para que Ele fale mais uma vez e claramente para o seu entendimento. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, louvamos a Ti por essa noite, por este momento especial, ó Deus, em que estamos aqui celebrando, ó Deus, a vida, a morte, a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. E, ó Deus, como é importante para nós compreender, ó Deus, de fato a obra de Cristo em nosso favor, para que de fato ela venha, ó Deus, com efeito e poder sobre a nossa vida, trazendo a redenção, trazendo a salvação, levando-nos rendidos aos Teus pés, Senhor. Peço que enquanto, ó Deus, nós meditamos neste tema, o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. A origem da Páscoa vai remontar até o Israel antigo, ao período da escravidão do povo de Israel no Egito. E eles, naquele local, clamaram ao Senhor e por meio de Moisés, Deus os libertou. E Deus os libertou com uma mão poderosa, castigando
o império egípcio com 10 pragas. E a última dessas pragas, a que colocou o grande império de joelhos, foi a morte dos primogênitos. E Deus orientou o seu povo a sacrificar um cordeiro, a aspergir o sangue desse cordeiro sobre os umbrais das portas de sua casa. Porque à noite o anjo do Senhor passaria sobre a terra do Egito, causando a morte do primogênito de todas as famílias, de todas as casas. Mas o anjo, na casa em que houvesse o sinal do sangue, o anjo passaria por cima, poupando assim a vida do primogênito. E dessa expressão, meus irmãos, passar por cima, é que nós temos a palavra hebraica para Páscoa. Páscoa, então, literalmente significa passar por cima. É livramento da morte para o primogênito das famílias de Israel. E de fato, o primogênito de Deus dentre todos os povos é Israel. Então a Páscoa, ela significa salvação. A Páscoa significa também libertação, pelo contexto em que ela veio a existir, foi instituída. E Páscoa significa também santificação, e ao povo de Deus sendo separado de um povo ímpio. Então, meus irmãos, no contexto da nova aliança, o que é a Páscoa? Falando agora do nosso contexto como igreja, depois da morte e da ressurreição de Jesus, o que vem a ser a Páscoa? E ela ganha um significado e uma dimensão muito maiores. Se a libertação do Egito é a história de redenção do povo de Israel, a morte e a ressurreição de Jesus é a história de redenção para toda a humanidade. Então, não é a mesma coisa a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Há algo bem diferente aqui. Há novos odres para comportar o novo vinho, que é a fé no Senhor Jesus. Cristo é o Cordeiro agora. Na Páscoa cristã, Cristo é o Cordeiro de Deus, preparado para ser oferecido como sacrifício. É o sangue de Cristo que nos protege da condenação. É o sangue do Senhor Jesus que nos livra da condenação, condenação esta que Deus trará ao mundo. Não apenas a um povo, não apenas a um império que subjuga os filhos de Deus, mas ao mundo. São dimensões maiores para nós compreendermos a Páscoa cristã. Então a Páscoa cristã não diz respeito a ovos de chocolate. Não existe nas Escrituras um coelhinho da Páscoa. A Páscoa cristã também não é a penitência. A Páscoa cristã também não é a observância de vários rituais ao longo de vários dias. Páscoa cristã não é comércio. A Páscoa cristã é uma história de salvação, de cruz, de libertação. É uma história de santificação. E o centro desta história é Jesus Cristo. É a sua obra na cruz em nosso favor. É o Cordeiro de Deus oferecido como sacrifício por causa dos meus e dos seus pecados. É o meio pelo qual Deus trouxe salvação, libertação e santificação para aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. A Páscoa é a celebração de uma nova vida em Cristo, em que se verifica a salvação, libertação e a santificação pelo seu sangue. Dá para lermos juntos? A Páscoa é a celebração de uma nova vida em Cristo, em que se verifica a salvação, a libertação e a santificação pelo seu sangue. Veja que é pelo sangue de Jesus, não é pelos rituais. É pelo sangue de Cristo, não é pela sua penitência. É pelo sangue de Cristo, não é pela igreja. É pelo sangue de Cristo, não é por suas boas obras.
É pelo sangue de Cristo. Não é pelo seu sacrifício, é pelo sacrifício de Jesus, o Filho de Deus. Apenas o sacrifício dele seria suficiente. E qualquer outro não tem valor algum diante de Deus. Porque Cristo é o Cordeiro Santo, sem nenhum pecado. É o único sacrifício que satisfaz a exigência de Deus para livrar os homens da condenação. A Páscoa celebra a salvação. Não foi dia de salvação no Egito para os primogênitos. Foi dia de juízo. Foi dia de condenação. Aquela nação decidiu oprimir o primogênito do povo de Deus. E agora ela perderia seus primogênitos. Inclusive o filho do faraó, que era visto no Egito como uma divindade. E assim Deus colocou aquela nação de joelhos. Fez aquela nação se arrepender de ter sufocado o povo do Senhor, sobre o qual estava a sua bênção, a sua promessa. A Páscoa celebra a salvação, no nosso contexto também. Por causa do sacrifício de Cristo, nós somos poupados da condenação, que é devida não somente aos nossos pecados, mas aos pecados de todos os homens. O sangue de Jesus foi derramado para expiação da nossa culpa. É o alto preço que foi pago. É em Cristo, é no sacrifício dele que nós alcançamos justificação. De modo que nós podemos nos apegar à verdade da palavra de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. A culpa foi removida. Não há sentença para nós, porque Jesus pagou pela nossa culpa. Tomou a nossa culpa sobre si e foi à cruz e pagou o preço dela. Ele sofreu a condenação, que era nossa. E ele nos deu a sua justiça. A justiça que nenhum de nós pode alcançar. Pelas suas boas obras. O juízo de Deus virá sobre a terra. O juízo de Deus virá sobre este mundo. O mundo não quer Deus. Não quer o Evangelho. Não quer Cristo. E o juízo virá sobre ele. Mas para aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que estão cobertos pelo sangue da cruz de Cristo, esses estão salvos. Sobre esses não virá nenhuma condenação. A Páscoa celebra a libertação. Depois de 400 anos no Egito, sendo que os últimos 80 anos foram anos de escravidão, Deus libertou o seu povo. Não havia como escapar. Não havia como aquele povo fugir do Egito. Não tinha como enfrentar o exército do Egito. Nós estamos falando da nação mais poderosa daquela época. E eles seriam escravizados ali geração após geração. Morreriam debaixo do chicote dos soldados egípcios. E os seus filhos também. E os seus netos também. Não havia como escapar daquela situação. E o que o povo de Israel fez? Clamou ao Senhor. Precisavam de uma poderosa libertação. Clamaram a Deus e Deus os livrou. De igual maneira, meus irmãos, no contexto da nova aliança, a humanidade vive debaixo do jugo do pecado. Toda a humanidade é escrava do pecado. E não pode se libertar desse jugo. Não tem como se libertar do domínio maligno. Sabe como a Bíblia fala deste mundo? Fala que ele está subjugado pelo príncipe das potestades do ar. Há uma ação demoníaca também neste mundo, que aprisiona os homens e que nunca vai libertá-los. Você acha que Satanás vai abrir mão de alguma pessoa? Não. Se depender dele, não haverá misericórdia para nenhuma alma deste mundo. Levará todas ao inferno consigo. Destruirá a vida de todas. E a única esperança de libertação está em Deus, em Cristo. O homem que quiser se ver liberto dessa condição de pecador, deve clamar a Cristo.
Quando um pecador reconhece esse estado de escravidão ao pecado, e aí não pense, né? Adultério, morte, assassinato, não pense isso não. Você é pecador desde o nascimento. Já nascemos pecadores, separados de Deus. Incredulidade é pecado, não importa qual é o nível ético e moral que você pratica na sua vida. Não crê no Filho de Deus, não crê em Cristo, não se curva diante dele arrependido dos seus pecados, você está escravizado ao pecado. Orgulho. Acha que há justiça em seus atos que vão lhe dar acesso a Deus, ao trono de Deus? Você não sabe quem é Deus. Não sabe o que é a justiça de Deus. Não sabe o que é a santidade de Deus. Porque até os anjos encobrem os seus rostos diante de Deus. Até os anjos se sentem constrangidos na presença de Deus. Quanto mais pecadores como nós. O que é a nossa justiça própria diante de Deus? Nada. Então o pecador precisa reconhecer essa condição terrível. E quando ele entende que ele não tem como livrar-se destas garras do pecado e do maligno, quando ele entende que esse estado o condena a um afastamento eterno da presença de Deus, porque depois da morte, sem Cristo, há um afastamento eterno da presença de Deus. Entendendo isso, que um pecador deve fazer, entender: eu nunca vou sair dessa situação por mim mesmo, mas eu posso clamar a Cristo, e você pode clamar a Cristo, e Ele é poderoso para te libertar. Assim como Deus libertou o seu povo Israel do Egito, Jesus é poderoso para nos libertar do pecado. Jesus é poderoso para nos tirar das garras do maligno, das garras de Satanás. Se você tem lutado contra o pecado e você tem fracassado, você está próximo de entender a sua necessidade de Cristo. Você está mais próximo da salvação e deve clamar a Ele essa noite: Cristo, venha libertar-me. Páscoa é libertação. Jesus Cristo pode nos libertar por quê? Porque Ele derrotou o pecado na cruz, porque Ele sofreu o castigo que era devido a nós, e Ele ofereceu a Deus a sua justiça em nosso lugar, a sua vida pura, santa e reta. Quando um pecador declara sua fé em Cristo, a justiça de Cristo é atribuída a nós. A justiça de Cristo é imputada a este pecador, e Deus olha para este pecador debaixo desse prisma, a justiça de Jesus. Ele vê a justiça de Jesus em nós, assim como viu nossas culpas em Cristo na cruz, e jogou as nossas culpas ali na cruz, quando o Filho de Deus derramou o seu sangue. Quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Ele nos olha por meio do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, e nós somos livres da escravidão ao pecado, para viver agora em santificação. E Páscoa celebra, a Páscoa cristã celebra a santificação. O texto de 1 Coríntios 5, versos de 7 a 8, diz o seguinte: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A Páscoa judaica era celebrada com pães asmos, e isso tinha um simbolismo. Simbolizava pureza, separação, santificação do povo de Deus. O povo de Deus seria separado. O povo de Deus deveria ser um povo separado da idolatria das outras nações. Deveria ser um povo separado da imoralidade das outras nações, dos pecados de outras nações. Deveria ser agora um povo consagrado a Deus,
cujo coração se voltasse apenas para Deus, cujo culto se voltava somente para Deus, a adoração se voltava somente para o Senhor, seria Deus o centro agora de suas vidas. Seria a doutrina do Senhor o centro de suas vidas. O povo de Deus deveria ser esse povo separado. E da mesma forma hoje, meus irmãos, da mesma forma hoje a obra de Cristo nos liberta do domínio do pecado. Para quê? Para que vivamos uma vida de santidade. Cristo liberta aquele que está nos vícios, para que ele agora viva uma vida de santidade. Cristo liberta aquele que é incrédulo, que é ateu, para que viva agora uma vida de santidade. Aquele que é blasfemo, profano, para que seja agora santo, consagrado ao Senhor, consagrado a Deus. O próprio Cristo, o próprio Cordeiro de Deus, nos salva da condenação vindoura, nos liberta do domínio do pecado e nos torna um povo santo para Deus. E é por esse motivo, e nenhum outro, que nós celebramos a Páscoa, que nós festejamos a Páscoa. A Páscoa celebra a nossa nova vida em Cristo. Anualmente, Israel deveria celebrar a Páscoa, festejar. Era uma festa do calendário judaico, rememorando ali a sua história de redenção ano após ano. Era uma festividade nacional, ordenada pela própria lei do Senhor. E este povo vinha de todas as partes do mundo para esta festa. Deus quer que o seu povo seja um povo feliz. Deus quer trazer alegria para a vida do seu povo. E Deus dá todos os motivos para que haja essa alegria. Essa é a felicidade do cristão, a sua salvação em Cristo. E igualmente, meus irmãos, a igreja recebe a ordem de Jesus, a ordenança de Jesus, e sempre se lembrar do sacrifício dele em nosso favor, e nos alegrarmos, enchermos o nosso coração de alegria. A obra salvadora de Cristo é o motivo mais legítimo desse mundo para nos alegrarmos, para festejarmos, para celebrarmos. E a igreja deve demonstrar essa alegria todos os dias. Não é a alegria efêmera deste mundo. Não é a alegria de um ovo de chocolate. É uma alegria muito maior. Não é a alegria de sentir-se melhor por causa de uma penitência. Não. É a alegria de ter a certeza de salvação em Cristo. Ter a certeza da suficiência da obra de Jesus em nosso favor. A certeza de que por essa obra nossos pecados foram perdoados. Fomos libertos. Fomos separados de uma vida terrível. De uma situação terrível. Uma situação da qual não tínhamos poder para sair, da qual ninguém poderia nos libertar, mas Cristo nos libertou. E isso traz à nossa vida alegria. É isso que enche o nosso coração de esperança. O Filho de Deus se fez pecado por nós, maldição em nosso lugar, para nos dar vida, para nos dar salvação. Cristo nos fez uma nova criatura. Ele faz do pecador uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa. E o passado de pecados e escravidão ficou para trás. O temor do juízo ficou para trás. Já não existe mais. Agora existe a certeza de vida eterna. Agora existe a certeza de uma herança eterna que está reservada para nós nos céus. O que existe agora é a certeza de uma comunhão eterna com Deus. O que existe agora é a certeza do gozo eterno na presença de Deus. O que existe agora é essa certeza de salvação em Cristo, no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, chegando à conclusão dessa reflexão, nós devemos lembrar o que a palavra de Deus diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse Filho unigênito é a Páscoa, é a nossa Páscoa.
E Deus fez isso para que todo aquele que nele crê não pereça, porque a humanidade está sob risco de perecer. A humanidade está sob risco de condenação. Mas aqueles que creem no Filho, esses têm vida eterna. O mundo subjugado pelo pecado, o mundo dominado pelo maligno, está com seus dias contados. Aguarda o juízo divino, mas Deus providenciou salvação. E é isso que Páscoa significa. Deus providenciou salvação. E todo aquele, há uma promessa de Deus, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. É promessa do Senhor. Todo aquele que vier a Cristo, de maneira alguma será lançado fora, mas é preciso vir. É preciso abrir os lábios para confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. É preciso que haja essa decisão. É preciso essa separação. Ou Cristo ou o mundo. Ou Cristo ou a idolatria. Ou Cristo ou o sábado. Os dois não dá. Não dá. É Cristo. A decisão por Cristo, de se separar para Cristo, de viver para Cristo, de se colocar diante de Deus pela fé em Cristo, prestar um culto a Deus, cujo atrativo para Deus é Cristo, não nós. O atrativo de um culto não somos nós. O que chama a atenção de Deus para o nosso culto não somos nós, é Jesus. É a obra de Cristo em nós. O que atrai a atenção de Deus no meio da igreja é o seu Filho Jesus. É a justiça de Cristo sobre nós, imputada a nós. É a presença de Cristo no nosso meio. Cristo é o centro da sua vida. Ele é a única esperança. É a salvação que Deus providenciou. É o Cordeiro que Deus ofereceu. Deus colocou diante de nós. E todo aquele que invocar a Cristo como seu Senhor e Salvador será salvo. O que há de mais maravilhoso dessa história é que Deus deu o seu Filho como único meio de salvação. E você precisa ouvir isso, com seus ouvidos bem abertos, com seu coração bem aberto. Deus deu o seu Filho para morrer numa cruz pelos seus pecados. Não há como você estar mais perto da salvação do que agora, reconhecendo a Cristo como a preciosidade de Deus que foi dado por você. Reconheça a sua necessidade dessa salvação. Reconheça a sua necessidade dessa libertação. Reconheça a sua necessidade dessa santificação que só pode ser encontrada na obra de Jesus. E hoje mesmo, confesse-o como seu único e suficiente Salvador. Você já fez isso? Honre a Jesus com essa atitude. Honre o Filho de Deus essa noite com essa atitude. A celebração da Páscoa não faz sentido se não há fé em Jesus Cristo. É só um dia do calendário. É só mais uma data do comércio. É só mais um ritual religioso. Mas se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, todas as verdades da cruz de Cristo e todas as bênçãos da cruz de Cristo emanam sobre nós. Todo o favor de Deus é derramado sobre nós. Aí faz todo sentido louvar, faz todo sentido adorar, faz todo sentido encher-se de alegria, encher-se de esperança, porque Cristo é para nós redenção, Cristo é para nós santificação, Cristo é para nós justificação, Ele é para nós reconciliação com Deus, Ele é para nós regeneração, Cristo é para nós propiciação, Ele é para nós redenção, Ele é para nós adoção.
São todos os aspectos da salvação de Cristo e muitos outros. Você quer ser abençoado pela obra de Cristo? Então declare-o como seu único e suficiente Salvador. O juízo virá e somente os salvos serão poupados. A condenação passará por cima apenas daqueles que têm sobre si o sangue de Jesus. Então reconheça sua necessidade de salvação, clame a Cristo por ela. Somente Ele pode nos salvar, somente Ele pode nos libertar, e somente Ele pode nos fazer um povo santo, separado para Deus. Que você tome essa decisão nesse dia, que você não deixe para depois. Às vezes nos acostumamos a ouvir a mensagem do Evangelho sem responder adequadamente. Achamos que estamos seguros, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Este é o momento que você deve aproveitar para tomar a decisão mais importante da sua vida: se render a Jesus Cristo e receber a bênção da sua salvação, o perdão de todos os seus pecados, a garantia de sua entrada nos céus, a garantia de sua reconciliação com Deus, de sua justificação, de sua redenção. Somente Jesus pode te dar essa garantia, e você precisa declará-lo neste momento como seu único e suficiente Salvador. Faça isso neste momento. Feche seus olhos, ore a Deus. Se você já é um salvo em Cristo, agradeça a Deus. Onde está a alegria da sua vida? No que está a alegria da sua vida? Se não é Jesus, então peça a Deus que restaure a sua visão da obra de Cristo em seu favor, para que Ele seja a sua alegria, para que Ele seja de fato o seu louvor, a sua adoração. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, você entendeu o que é a Páscoa, e você quer essa salvação que Cristo dá, você quer essa segurança da libertação que Cristo dá, então ore. É simples. Se você crer, se você vier ao Senhor neste momento, Ele te receberá. É um ato de fé. E o que você deve dizer? Palavras muito simples. Não precisa de um ritual, não precisa de sua penitência. Você precisa agora declarar que você crê nele e dizer: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o único que pode me salvar. Eu creio que o Senhor é o único que pode perdoar os meus pecados, que o Senhor é o único que pode me dar a vida eterna. Eu creio na salvação do Senhor. Perdoa os meus pecados. Creia que Ele tem autoridade para perdoar os seus pecados e peça. Creia que Ele tem autoridade para te dar vida eterna e peça. Creia que Ele tem autoridade para te livrar da condenação e peça. E com certeza você já vai sair daqui essa noite diferente da maneira como você entrou. Uma nova criatura em Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Deus eterno, nós te louvamos, ó Deus, por tua obra maravilhosa ali na cruz em nosso favor. Nós exaltamos o teu nome, ó Deus, pelo teu Filho Jesus e por seu grande amor, ó Deus. Ó Pai, nós pedimos que neste momento, enquanto a tua palavra foi aqui pregada, ó Deus, enquanto esse momento tão especial da Páscoa foi explicado e aplicado ao nosso coração, peço, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando em cada um de nós, nos dando uma compreensão ainda maior, ó Deus, da nossa necessidade desta salvação. Nós precisamos dela, e o Senhor não nos negou. Agora, ó Deus, nós precisamos declarar a nossa fé. E se há alguém aqui essa noite que ainda não declarou a sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador, que venha fazer neste momento, que venha tomar uma decisão firme ao lado de Cristo, para estar somente com Ele, ó Deus, deixando a idolatria, deixando o amor a este mundo,
deixando a confiança em qualquer outra história, ó Deus, de salvação, que com certeza é um engano, é uma fraude. Nossa salvação está em Teu Filho Jesus, e nós te louvamos por isso. Louvamos, ó Deus, porque há poder no sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Louvamos, ó Deus, porque em Cristo o Senhor de fato nos libertou, e o pecado não tem mais domínio sobre nós, e o maligno não tem domínio sobre nós. Nós somos livres para adorar o Senhor, nós somos livres para amar o Senhor, livres para servir o Senhor, para honrar o Seu nome. É a liberdade que o Senhor nos deu, que possamos usar, ó Deus, dessa liberdade para viver uma vida santa em Tua presença, Senhor. Ó Pai, recebe, ó Deus, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração que prestamos a Ti, somente a Ti, porque somente o Senhor é digno, ó Deus. Abençoe os Teus filhos no decorrer dessa semana, em tudo que vierem a fazer, ó Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre eles. Que o Senhor esteja livrando, guardando de males, de perigos, ó Deus. Que o Senhor esteja trazendo-nos para perto de Ti, cada vez mais, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. E que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a igreja do Senhor aqui reunida, e sobre a igreja do Senhor em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Agradecemos a presença de todos que nos visitaram. Quero lembrar a diretoria, todos os líderes de departamento. Na próxima terça-feira temos a nossa reunião do Conselho Administrativo, embora a nossa assembleia seja apenas no dia 27. Eu estarei ali à porta para cumprimentá-los. Enquanto isso, com oração silenciosa, nos despedimos.